forma de U, e com o arame móvel, não é isso? Que faz com que eu movimente, ao movimentar esse arame aqui, eu consigo, certo? Produzir tensões aqui, tensões aqui na lamela, ok? E essa tensão, ela se distribui em toda a lamela, inclusive nos contatos, né? Da lamela, certo? Com a superfície sólida, ok? E é exatamente nesse contato que a gente vai fazer, que a gente vai mensurar, certo? A tensão superficial, certo? Já que eu estou fazendo uma avaliação, certo? Em torno aqui, certo? Da adesão que a lamela, certo? Que a lamela de líquido, né, se encontra aqui com o arame de forma linear, certo? Então, a força que eu estou aplicando aqui, dividido pela extensão do contato, vai me dar a tensão. A tensão no contato, que é a mesma tensão que se distribui em toda a lamela, ok? Então, no momento que eu tensiono, certo, a lamela, essa tensão é distribuída ao longo de toda a lamela, ok? E a minha análise é feita de forma linear, exatamente no contato da lamela, certo, com a superfície sólida, ok? Certo, pessoal? Então, toda medida que a gente vai fazer é de forma linear, certo? De tal forma que a gente viu mais na frente, ó, que a dimensão, certo, da tensão superficial vai ser força por unidade de comprimento, ok? Já que eu estou avaliando a tensão, certo? A partir, certo, do contato da lamela com a superfície sólida, que no caso aqui é o arame, certo, móvel, ok? Aí a gente já viu na aula passada que esse 2 aqui refere-se a duas lamelas, né, que foram produzidas, que o arame móvel aqui, certo, ele era um anel circular que foi dobrado de tal forma que ele revestiu o arame em U, certo? E ele de tal forma que eu tenho aí um movimento, ok? Então eu produzo uma lamela que vai gerar, tem um comportamento de uma membrana elástica, certo? E eu vou esticar essa membrana elástica aplicando uma força, ok? E eu vou analisar a tensão produzida na lamela, ou seja, na membrana elástica, certo? Avaliando essa tensão no contato, certo? Da lamela do fluido com o arame, que se distribui de forma linear, certo? Como o meu arame móvel é dobrado, a minha lamela, certo? Vai ter duas membranas, né? Uma membrana, certo? Do lado, analisando da forma como está aí, seria analisando frontal e posterior, então uma membrana da lamela frontal, certo? E uma membrana da lamela posterior, ok? Então é uma única lamela com duas membranas, uma frontal e uma posterior, ok? E eu estou analisando o contato, certo? Essas membranas, certo? Estão aderidas, certo? Ao arame móvel, certo? De forma linear, ok? Então a tensão que eu estou avaliando é uma tensão distribuída de forma linear no perfil, ok? Então, a gente Professor, isso aí é um experimento ou é um exemplo hipotético, hein? é um exemplo hipotético e também pode ser um experimento, certo? Em laboratório, você produz, certo, o arame em U, dobra o arame em forma de U, certo? Tem o arame móvel também. Você mergulha esse conjunto no fluido, retira, ele gera a lamela, certo? E com um equipamentozinho, você vai produzindo a força, você vai ativando a força e vai mensurando a força, certo? Até verificar qual é o limite dessa força para o rompimento. É um experimento semelhante ao que se faz com materiais sólidos, ok? Você não vai avaliar uma tensão limite quando você aplica uma força e o material rompe, certo? Imediatamente antes do rompimento, certo? Ao avaliar essa tensão vai ser a tensão limite, ok? Então, da mesma forma é isso, só que como uma membrana elástica esticada, ou seja, como um elástico. Se você, como eles estudam diferentes tipos de materiais, certo? Alguns laboratórios
vários tipos de materiais, inclusive os materiais, certo? Certo? Que são aplicados para avaliar aí, certo? A tensão limite aí do rompimento de uma lamela produzida por um fluido, certo? Então, tem equipamentos que vão medir de forma mais grosseira, né, que as forças são maiores, né, certo? E tem equipamentos mais sensíveis, certo? Então, esses equipamentos variam sua sensibilidade, certo? Então, em laboratório, você pode produzir, certo, experimentos desta forma, certo? Mas só que você vai ter que ter equipamentos, certo, que possa reproduzir isso de forma experimental, inclusive mensurando esta força aplicada, ok? Certo, pessoal? Então, isso aqui é a tensão superficial, certo? Dessa forma, dá para você entender, eu gosto desse exemplo aí, certo? Que dá para a gente entender aí a dimensão da tensão superficial. Como a lamela de fluido, certo? Possui essas membranas, e essas membranas aqui são membranas extremamente delgadas, certo? Cuja espessura dessa membrana corresponde àquela espessura do alcance das forças moleculares, da ordem de 10 a menos 8 metros, então é muito pequeno, certo? Não faz sentido eu avaliar, certo? Essa tensão por área, certo? Por isso que eu faço uma avaliação da tensão, certo? Por comprimento, ok? Mas vocês vão ver que vai ter, certo? Uma questão na lista de exercícios que eu vou mandar para vocês, que ele faz uma avaliação aí e pede para você, aliás, tem uma questão que pede para você medir, calcular a tensão produzida, certo? Por uma membrana elástica, certo? Que compõe um balão, certo? Então aí você já está avaliando de uma forma diferente, certo? Ou seja, a estrutura do balão, que no interior dele vai ter um gás, certo? Ela é feita de um material sólido que possui uma certa espessura, da ordem de milímetros, ok? Então, aí a tensão já é medida por unidade de área, certo? Então, no caso aí, ó, certo? No caso de fluidos, certo? A minha tensão, certo? Ela é dada por força por unidade de comprimento. Ok? Já a mesma tensão, certo? Produzida, certo? Em um material sólido, cuja membrana possui uma certa dimensão, certo? Na ordem de um certo comprimento, certo? Então, se você avaliar aqui, certo? Fazendo um cortezinho aqui na membrana, certo? Você vai ter, além da distribuição, né, além do comprimento dela de forma linear, você vai ter a espessurazinha dela, certo? Milimétrica, certo? Então, a tensão, nesse caso aí, é força por unidade de área, ok? Agora, em fluidos, não. Em fluidos, como esta membrana, certo? É muito delgada, que você vai ter uma membrana aqui, ó, uma membrana aqui, certo? Aqui você vai ter o quê? Uma lamela de fluido. A parte mais interna da lamela do fluido, certo? A força resultante da coesão vai ser nula, certo? A força resultante da coesão só vai ser diferente de zero quando você se aproxima, certo? Das membranas, certo? Que são essas membranas laterais, certo? E é nela que vai estar distribuída a tensão, ok? Então, você vai ter tensão aqui, ó, e tensão aqui, nas duas membranas de uma única lamela. Ok, pessoal? Então, você vai ter tensão aqui, e a lamela, a parte mais interna, a força resultante aí da coesão é nula, certo? Agora, a proporção que você se aproxima aqui da membrana, certo? Essa força vai deixando de ser nula e passa a ter uma força resultante, certo? Que vai ser ortogonal à membrana e para dentro. Ok? E é exatamente esta força resultante da coesão que vai produzir, que vai permitir, né, a formação dessas membranas, certo? E essas membranas vai ter o caráter elástico, por quê? Exatamente devido à força de coesão entre as partículas do próprio fluido,
ok? Então, a tendência, certo, é você esticar, certo? Quando você aplica a força aqui, ó, que o arame móvel baixa, você estica a lamela, tensionando a lamela, certo? E essa tensão, e a proporção que você vai aumentando a força, você vai aumentando a tensão sobre a lamela, essa lamela vai esticando, certo? E a tendência é, se você cessar essa força, a lamela voltar para o estado original, certo? Porque a tendência dela é diminuir a superfície, ok? Que é o comportamento dessa membrana elástica esticada, certo? É torná-lo, a membrana elástica esticada, a mais confortável possível. Qual é a forma mais confortável? É a superfície mínima possível que ela pode produzir, ok? Então, no momento em que eu estico, ela deforma, mas se eu cesso a força, ela tende a voltar para o seu estado original, porque a superfície tende a minimizar, ok? Então, só repetindo aqui, como eu estou analisando fluido, essas membranas da lamela são extremamente delgadas. Eu estou analisando o contato da membrana com o arame, ou seja, a adesão da membrana com o arame, para a partir daí eu fazer a medição da tensão, ok? E como por ser muito delgada, certo? Essa análise que eu faço é de forma linear, certo? Mas já em outras condições, certo? Como por exemplo, o material que constitui um balão, certo? Que você não pode desprezar a espessura desse material, certo? Aí não. Aí a tensão superficial do balão vai ser força por unidade de área, certo? Então, isso aqui é uma dica para a solução da questão, certo? Que vocês vão ver na lista que eu vou enviar para vocês. Ok, pessoal? Outra coisa interessante que eu não falei aqui, pessoal, é que você pode avaliar a questão da evaporação a partir desta membrana elástica esticada produzida na superfície do fluido. Vamos supor o seguinte, ó, eu tenho um recipiente, vamos supor que isso aqui é um tanque, certo? Eu tenho um tanque, certo? E esse tanque é um tanque aberto, ok? E dentro desse tanque, eu tenho um líquido, vamos supor água. Então, aqui dentro do tanque eu tenho água, aqui é o nível da água. Certo? Então, aqui é o nível da água dentro do tanque. Ok? Aqui eu vou ter as partículas mais internas, elas não vão estar em repouso, elas vão estar em movimento, né? Mas elas vão estar em movimento e interagindo com as partículas vizinhas. Certo? De tal forma que eu vou ter aí uma força resultante de coesão nula. Ok? Agora, as partículas, como ela interage com as partículas de mesma natureza, ou seja, do mesmo líquido, as partículas que estão mais próximas à superfície aqui geram uma assimetria, porque eu não vou ter essas partículas próximas à superfície, na parte superior eu não vou ter a partícula do mesmo fluido, eu vou ter a partícula do gás, que é a atmosfera que está aqui. Ok? De tal forma que a interação entre as partículas, certo? Gera uma força resultante. Essa força resultante é ortogonal e para dentro. Ok? Então, essas partículas aqui elas estão interagindo, mas elas estão em movimento, certo? E esse movimento pode ser mais ou menos agitado, dependendo da energia que eu dou a essas partículas, através, por exemplo, da aplicação aí de uma fonte de calor. Ok? Quando eu aplico calor, seja em líquidos ou seja em gases, certo? A tendência é essas partículas se agitarem, ok? Agora vamos, por enquanto não vamos falar disso, vamos entender melhor aqui, atenção, a essa membrana elástica esticada que foi criada aqui na interface entre o gás e o líquido, certo? Então aqui foi criada uma membrana elástica esticada, aqui em cima, entre aspas, né? Ok? E essa membrana é tensionada, ela tem uma certa tensão. E essa membrana elástica esticada, ela oferece resistência à passagem das partículas do meio líquido para fora. Ok? Então, as partículas é como se elas estivessem aprisionadas dentro do corpo do líquido. Ok? Só que se você observar, nem toda partícula que está dentro do corpo do líquido possui a mesma energia cinética, ou seja, possui a mesma velocidade.
existem partículas que possuem uma energia cinética maior e partículas que possuem energia cinética menor, ok? Isso significa o quê? Significa que aquelas partículas que possuem energia cinética menor, dentro de uma certa faixa, elas não conseguem romper a resistência da superfície produzida pela membrana elástica esticada e escapar para fora do corpo do líquido. Mas aquelas partículas que possuem energia cinética acima de um determinado limite, elas conseguem, certo? Já que elas estão em movimento, elas conseguem, certo? Atravessar a resistência produzida pela membrana elástica esticada, entre aspas, e vir aqui para fora. Ok? Então, aqui eu vou estar em constante movimento. Do mesmo jeito, eu vou ter partículas do gás, certo? Do fluido, certo? O fluido na forma gasosa, as partículas vão estar aqui na parte externa. Do mesmo jeito que eu tenho partículas com energia suficiente para romper a resistência da membrana elástica de superfície, certo? Saindo do corpo do líquido e vindo para fora, do mesmo jeito essas partículas que estão aqui no corpo do líquido, elas estão em movimento. E existem delas, certo? Parte delas, que possuem energia suficiente para romper a tensão superficial e retornar para dentro do líquido. Se isso aqui ficasse acontecendo de forma indefinida, eu estaria numa situação de equilíbrio, certo? Mas na natureza, o que é que interfere nesse equilíbrio? Na natureza, o que vai interferir nesse equilíbrio são duas coisas, certo? É a fonte de calor, que vai ser administrada ao corpo do líquido, que vai dar mais energia às partículas, fazendo com que mais partículas consigam romper a resistência gerada pela tensão superficial e vir para fora, certo? Agora, associado com isso, eu vou ter o vento. Então, no momento em que o vento está atuando aqui, certo? O que é que está acontecendo? As partículas que escapam são carreadas pelo vento para longe, certo? De tal forma que partículas escapando constantemente e o vento carreando constantemente vai fazer com que o corpo, o líquido, certo? Perca volume, ok? Por isso que existem formas de você reduzir, certo? A velocidade de evaporação de um corpo de líquido, certo? A taxa de evaporação. Tem como você reduzir a taxa de evaporação de um líquido. Fazendo o quê? Protegendo o líquido, certo? Contra a ação do vento nas suas imediações. É exatamente isso que faz, por exemplo, para reduzir, você constrói uma barragem. A barragem tem a finalidade de armazenar água. É uma região árida ou semiárida, com perdas muito grandes por evaporação, de perdas anuais muito elevadas. Só para você ter ideia, em média, em região semiárida do tipo Nordeste, a gente perde anualmente uma lâmina d'água equivalente a 2.000 milímetros, ou seja, 2 metros de coluna d'água perdida por evaporação anualmente em lagos expostos à atmosfera, ok? Então, geralmente, quando você tem um lago de um espelho d'água relativamente pequeno, você de árvores, que vai servir de obstáculo para ok? E aí você reduz, certo? Você lançar sobre a superfície do lago, certo? Alguns obstáculos para reduzir a área de contato, certo? Da superfície da água com a atmosfera, certo? Então, por exemplo, tem para pequenos lagos, certo? De pequenas comunidades, tem várias sugestões. Pode ser colocado lona, ou pode ser colocado sobre o lago, certo? Isopor,
certo? Amarrado em corda, placas de isopor, certo? É até mais ecológico, é melhor ecologicamente do que a lona, porque a lona você aumenta muito a área, diminui muito, né, a área de contato com a atmosfera, certo? E isso aí pode gerar problemas ecológicos para o reservatório, certo? Se você tem, como se fosse rosários, entre aspas, né, de isopor em cordas, certo? Enfileiradas sobre a superfície do lago, certo? Você vai ter, certo, uma redução da área de contato com a atmosfera e, consequentemente, uma redução da evaporação, certo? Então, tanto você pode reduzir a evaporação diminuindo a velocidade do vento no espelho d'água exposto, como você também pode reduzir a evaporação, certo? Diminuindo a área de contato da superfície do líquido com a atmosfera. Ok? Então, são formas de reduzir a evaporação. Existe uma substância química, pessoal, que eu não lembro agora, mas foi motivo de pesquisa, de mestrado lá em recursos hídricos, há muito tempo atrás, até eu acho que foi o mestrado da professora Marisete, que é hoje do departamento, certo? Ela estudou uma substância química que é lançada, certo, em pequenos reservatórios, e essa substância química fica na superfície da água, certo? E gera uma certa malha, certo? Uma malha microscópica, certo? De tal forma que esta malha, certo, é produzida pela interação entre as partículas da própria superfície, gerando uma malha na superfície da água, certo? Que a abertura desta malha, certo, é bem menor, certo, do que o diâmetro médio da molécula de água, impedindo que as moléculas de água passem, certo, do interior do corpo do líquido para fora. Mas, ao mesmo tempo, ela é grande o suficiente para permitir, certo, que trocas gasosas aconteçam, para poder manter a vida no reservatório. Porque você sabe que o reservatório tem vida. Para ele ter vida, tem que ter oxigênio dissolvido. Para ele ter oxigênio dissolvido, ele tem uma dinâmica, certo, de gasosa, de entrada e saída no reservatório, certo? Então, essa substância química que você lança, ela não produz impactos ambientais, não é tóxica ao peixe, certo? E ela gera uma superfície, uma malha molecular na superfície, né? Que é a interação entre as moléculas da substância, gerando uma malha que impede a passagem da molécula d'água, mas permite o fluxo natural aí dos gases para manter a vida do reservatório, certo? Então, é uma forma também. A desvantagem, não pode ser aplicada em reservatório de grande porte. Eu não sei até qual o limite de área de reservatório para que seja economicamente viável a utilização dessa substância. Outra coisa, ela é volátil, certo? E você tem que ficar repondo. Então, gera um certo custo, certo? Então, ela fez esse experimento em tanques, certo? Em pequenos tanques, certo? Onde ela avaliou a evaporação desses tanques, certo? Usando essa substância. E avaliou também a frequência que essa substância tem que ser colocada para manter, certo, a característica de redução da evaporação. Ok? Então, essa superfície aqui, ó, certo? Essa superfície da água, que é a membrana elástica esticada, entre aspas, ela fornece resistência, certo, às próprias moléculas d'água, impedindo que aquelas moléculas de baixa energia não consigam escapar, mantendo-se dentro do corpo do líquido. Mas, ao mesmo tempo, ela permite que as partículas com maior energia consigam escapar. Ok? Se você for analisar, certo, estatisticamente, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, vamos botar nesse eixo aqui, ó, velocidade das partículas, certo? E aqui na abscissa, velocidade das partículas, e na ordenada, um número de partículas com determinada velocidade. O Nzinho, que é o número de partículas. Isso aqui gera uma distribuição mais ou menos dessa forma, assimétrica. Certo? De tal forma que partículas com menores velocidades, certo? Eu vou ter muito raras, ok?
À proporção que a velocidade vai aumentando, o número de partículas com aquela velocidade aumenta, certo? Atingindo, certo, um número de partícula máxima para uma determinada velocidade, dentro do corpo do líquido para uma dada temperatura. E a proporção que você vai avaliando partículas com velocidades superiores a essa, que são mais comuns, certo? Essas partículas vão diminuindo. E partículas com velocidades extremamente elevadas, elas são tão raras quanto partículas de velocidade muito baixa. De tal forma que se você avaliar isso aqui, certo? Como uma distribuição um histogramazinho aqui, né? Certo? Onde aqui você vai ter a velocidade das partículas, aqui é o número de partículas com a dada velocidade, é avaliado, certo? Isso aqui é chamado de distribuição de Maxwell, certo? E isso aqui você pode avaliar que apenas uma faixa, certo? Apenas uma faixa de velocidade, que é essa faixazinha aqui, ó, consegue escapar. Aliás, essa faixazinha não. Vai existir a partir de uma velocidade limite para cima, certo? Certo? Que são aquelas partículas que conseguem romper a resistência da superfície e vir aqui para fora. Certo? Agora, esse equilíbrio não é mantido de evaporação e condensação. O retorno de partícula para o corpo d'água é a condensação. Certo? E a saída da partícula para fora é a evaporação. Na natureza, o processo de evaporação e condensação ocorre de forma constante. Certo? Só que há um desequilíbrio produzido, principalmente aqui pelo vento. Certo? Quando o vento atua, a tendência é que partículas que evaporam sejam carreadas e as que condensam sejam bem menores do que as que evaporam, certo? Gerando aqui uma perda, certo, de massa do fluido ao longo do tempo, ok? Então, isso aqui é um processo natural, certo, pessoal? E ainda existe também, porque não dá, isso aqui não dá para vocês verem em hidrologia, mas, certo, no mestrado, certo? Tem disciplinas optativas, não na engenharia civil, que eles não entram nesse detalhe, certo? Pode até entrar, principalmente se você for fazer o mestrado em recursos hídricos e optar por alguma disciplina fora, no exterior, certo? Eles avaliam, certo, a densidade de partículas do fluido, partículas gasosas do fluido que estão aqui na atmosfera, certo? Se você observar, mesmo você cessando o vento, as partículas que vencem essa membrana elasticada, certo? Gerada aqui pela tensão superficial, as partículas que vencem isso aí, elas vencem, mas que possuem uma velocidade não tão grande, elas ficam mais próximas aqui, ó, do corpo d'água. E elas são mais comuns, ó, que tem uma quantidade maior. Ok? Aquelas partículas que vencem essa resistência e saem, certo? E possuem velocidade muito grande, elas já são mais raras, mas elas escapam aqui, ó, e vêm, certo? Gerando um gradiente de pressão aqui, pressão de vapor. Que essas partículas aqui vão gerar pressão de vapor. Você mede pressão no líquido, você está aqui na superfície, você tem uma pressão. A proporção que você mergulha, a pressão aumenta, ok? Dentro do líquido. Fora do líquido, eu posso ter equipamentos de medição de pressão de vapor daquele líquido que eu estou analisando. Então, a medição de pressão de vapor de água, certo? Eu consigo, se eu tiver uma sonda próxima à superfície, certo? Eu tenho uma pressão de vapor. E se eu tiver diferentes sondas em diferentes distâncias da superfície do fluido, eu vou medir as pressões de vapor e eu vou observando que a pressão de vapor diminui à proporção que eu me afasto da superfície. Ok? Então, aquelas menos que possuem energia menor, elas escapam, ficam mais próximas à superfície, muitas delas recondensam, certo? E outras que possuem energia muito maior, elas escapam e vão ficando em camadas mais distantes da superfície do líquido. De tal forma que eu gero aqui o que a gente chama de gradiente de pressão. De pressão, de vapor, se isso aqui for água, certo? Eu estou analisando aqui a pressão de vapor de água. Se isso aqui for mercúrio, eu estou analisando aí a pressão de vapor de mercúrio. Ok? Então, eu tenho esse processo aqui de evaporação e condensação. Certo? E tem um desequilíbrio. Ou seja, na natureza,
a evaporação é maior do que a condensação. Ok? Permitindo a perda, certo, do líquido. Certo? Mesmo não tendo vento, certo? Se eu tiver com um recipiente aberto, algumas partículas com bastante energia, elas podem escapar, certo? Vir para uma parte aqui da atmosfera e não retornar mais. Isso aí vai fazer com que as perdas aconteçam. Ok, pessoal? Agora, o que é que vai acontecer, pessoal, quando eu aqueço? Isso aqui é para uma determinada temperatura. Aí eu chego aqui, põe calor aqui, ó, na minha água, certo? O que é que vai acontecer? Eu aqueço a água, as partículas vão aumentar a sua energia, elas vão ficar mais agitadas, certo? A tensão superficial, como eu estou aquecendo, a coesão diminui. A tensão superficial diminui, certo? Enquanto as partículas aumentam sua velocidade. E o que é que vai acontecer? Um maior escape. Ok? Agora, vai chegar um limite, certo? De temperatura, certo? Que é aquela temperatura que a gente chama de ebulição, que é exatamente quando a membrana elástica esticada não oferece mais resistência alguma às partículas do fluido. E elas escapam mais facilmente, certo? Entrando aí em ebulição, certo? Então, nessa situação, eu vou chegar para a água, por exemplo, a temperatura de ebulição é quanto? 100 graus. Isso significa que com 100 graus Celsius eu vou ter a menor coesão possível, diminuindo a resistência, certo? Da tensão, diminuindo a coesão e, consequentemente, diminuindo a tensão aqui na membrana elástica esticada, certo? E reduzindo aí a resistência ao escape de partículas. Certo? E aí eu vou mudar, aí esse gráfico aqui muda. O pico aumenta, porque eu vou ter um número maior de partículas, certo? E essa configuração aqui é alterada com a temperatura. Isso aqui é para uma dada temperatura. A proporção que eu altero a temperatura, altera a resistência, altera o escape, certo? E esta minha curva aí muda de configuração. Mas ela sempre vai ter essa assimetria, esse comportamento assimétrico. Ok? Agora, pessoal, existe uma situação de equilíbrio, vamos supor, quando eu tenho um recipiente hermeticamente fechado. Certo? Hermeticamente fechado. E aqui dentro eu tenho água. Ok? Aqui é o nível da água. Então aqui tem água. Aqui tem gás. Ok? Gás e água. A membrana elástica esticada está aqui, oferecendo resistência às partículas da água. Mas o que é que vai acontecer? Aqui eu estou num ambiente hermeticamente fechado, e essa água aqui, vamos supor que está com uma temperatura qualquer, num tempo infinito. Vamos supor que a temperatura aí é constante e todo o meu sistema está em equilíbrio. Então, o que é que vai acontecer? Existem partículas que escapam, vindo para cá, gerando o quê? Pressão de vapor de água. Pressão de vapor de água. Ok? E as partículas, e tem partículas que estão aqui, ó, certo? Que possuem energia suficiente para romper a resistência aqui e retornar. Ok? Então, numa situação, um ambiente hermeticamente fechado, com água, uma temperatura constante em longo tempo, ou seja, o sistema em equilíbrio, certo? Eu vou ter que o número de partículas que escapam do corpo hídrico vai ser igual ao número de partículas que retornam do corpo hídrico. E aí eu tenho uma situação de equilíbrio. E a pressão de vapor aqui eu consigo medir, certo? Para a temperatura T1. Aí vamos supor agora que eu aplico uma fonte de calor aqui e a minha temperatura mudou para T2, certo? T2. Isso aqui é a pressão de vapor da água, certo? Para uma temperatura T1. Ok? Aí uma fonte de calor aqui, aumentei a temperatura para T2. O que foi que aconteceu aqui, pessoal? Mais partículas vão escapar, certo? Mais partículas escapam e
se eu manter essa temperatura T2 maior do que T1 por um longo tempo, gerando uma situação de equilíbrio, as partículas que escapam, certo, vão ser iguais à quantidade de partícula que retorna. E aí o meu corpo d'água, certo? Aí o meu sistema, aliás, entrou em equilíbrio, certo? E aí eu vou ter uma pressão de vapor da água para uma temperatura T2, certo? Como a temperatura T2 é maior do que a temperatura T1, e como eu já sei, aumentou a temperatura, aumentou o escape de partículas, aumenta também a pressão de vapor. Então, significa que a pressão de vapor na temperatura T2 é maior, certo, do que a pressão de vapor na temperatura T1. Ok? Isso aqui eu chamo de pressão de vapor de saturação, certo? A pressão de vapor de saturação é quando eu estou na situação de equilíbrio. Por que é que eu estou falando isso? Porque na hidrologia, vocês vão ver, e vocês já ouviram muito também falar nos jornais, certo? Tanto escrito como televisivo, a umidade relativa do ar, H0. O que é a umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar é nada mais, nada menos do que a pressão de vapor da água medida com sondas na atmosfera, certo? Dividido pela pressão de vapor da água no estado de saturação para a mesma temperatura que você mediu a pressão de vapor na atmosfera. Então, isso aqui é tabelado, isso aqui vezes 100. Isso aqui é a umidade relativa do ar, certo? Ou seja, quando você tem uma pressão de vapor de água, certo? Relativamente baixa, certo? Comparada com a pressão de vapor da água na mesma temperatura, numa situação saturada, ou seja, de equilíbrio, certo? Você vai... Não, vamos chamar aqui, em vez de saturada, para não confundir, de equilíbrio, certo? Opa, isso aqui é equilíbrio. Certo? Equilíbrio. Ok? Que é a pressão de vapor de saturação, de equilíbrio? É que saturou o ambiente aqui em um estado de equilíbrio com uma dada temperatura. Certo? Então, na estação meteorológica, você vai ter uma sonda que mede a pressão de vapor, certo? Você vai ter sonda que mede temperatura, certo? Você vai ter equipamentos que medem velocidade de vento, vocês vão ver tudo isso aí lá em hidrologia, certo? Então, aquela sonda que mede pressão de vapor está associada a um termômetro. Então, ele mediu a pressão de vapor da atmosfera para uma dada temperatura, certo? E você vai ter... Opa, aqui está... Eu botei V, ó. Né? Pressão de vapor. E você, para aquela mesma temperatura, você vai ter a pressão de vapor da água de equilíbrio, que é a pressão de saturação. Certo? A razão entre elas, vezes 100, é a umidade relativa do ar, 1%. Ok? Então, geralmente, você tem, por exemplo, em regiões semiáridas, certo? Pressões de umidade relativa do ar muito baixa, certo? Na ordem, chega a 15%, que é extremamente nociva, né, às vias respiratórias, certo? Já em região de floresta, certo, tipo amazônica, certo, você tem pressão de vapor, aliás, umidade relativa que chega a 80%, 85%, certo? Mesmo em região semiárida, próxima ao mar, você vai ter você vai ter umidade relativa maior do que continente adentro, você vai ter menos água disponível na atmosfera, na forma de vapor. Certo? Então, essa umidade relativa do ar é medida entre as pressões de vapor. E essa pressão de vapor é a pressão do vapor, do líquido que você está analisando, presente na atmosfera, na forma de vapor. Que é exatamente essas partículas que estão presentes na atmosfera que a gente precisa elevar, que elas estão na forma gasosa, a gente precisa elevar, certo? Para que elas reduzam a temperatura, entre no estado líquido, para depois, com os núcleos de condensação, ela precipite. Ok?
Então, essa pressão de vapor, a umidade relativa do ar é essa medida, certo? Então, pessoal, do mesmo jeito, é aquele experimento de Torricelli. Eu estou falando isso que mais na frente, quando eu for estudar a pressão, certo? A gente vai entrar no mérito aí do experimento de Torricelli. O experimento de Torricelli foi o que ele fez. Ele pegou um recipiente contendo um líquido, e o líquido era o quê? Mercúrio. Então, tem um líquido, que era o mercúrio, Hg. Ok? Então, vocês já viram que em casa a gente faz isso aí facilmente. Eu pego um recipiente com água, mergulho um copo, viro o copo com a boca para baixo, o fundo para cima, e vou tirando aos poucos de dentro do recipiente. O que é que vocês vão observar? Que a proporção que eu puxo o copo vai permanecer sempre cheio d'água. Ok? Certo, pessoal? Então, o copo vai permanecer sempre cheio d'água. Existe alguma situação onde começa a surgir um espaço vazio na parte superior do copo? Aí eu digo sim. Aí você pergunta, qual é essa situação? Aí eu digo, essa situação, se você está trabalhando com água, em vez de um copo, você tem um recipiente que tenha, por exemplo, 10 metros de comprimento. Mergulha todo esse recipiente em água, vira ele de boca para baixo, com o fundo para cima, certo? E vai puxando esse recipiente, certo? Para fora da água. Vocês vão ver, 1 metro que você puxou, ele permanece completamente cheio d'água. 2 metros, completamente cheio d'água. 5 metros, completamente cheio d'água. 9 metros, completamente cheio d'água. Certo? 10 metros, dependendo da temperatura da água, pode estar no limite de começar a produzir vapor na parte superior. Se esse for o limite, quando você pega 10,5 metros, aí você vai ver que 10 metros está cheio do mesmo líquido e 5 centímetros, certo? Está contendo um espaço vazio. Aí você pergunta, e esse espaço vazio é preenchido com o quê? A resposta é, o espaço vazio é preenchido, certo, por partículas do mesmo fluido. Se você está trabalhando com água, essas partículas vão ser o quê? Moléculas de água, ok? Água na forma de vapor, ok? Se você estiver trabalhando com mercúrio, essas partículas são átomos de mercúrio em suspensão, na forma de vapor, ok? Então, no caso aí, pessoal, você produz no espaço vazio, no experimento de Torricelli, certo? Está aqui, ó, o recipiente de Torricelli, certo? Com a boca aqui para baixo, o fundo para cima. Como ele usou mercúrio aqui, como a densidade do mercúrio é muito maior que a água, certo? Ele observou, certo, que o nível do mercúrio ficou aqui, que é o nível do mercúrio, certo? E aqui em cima você vai ter o quê? Pressão de vapor de mercúrio. E essa coluna aqui é coluna de quê? Que vai da superfície do mercúrio dentro do recipiente até a parte superior. É uma coluna de mercúrio. Que no experimento, ao nível do mar, certo? Na latitude que foi realizado o experimento, ele observou que foi 760 milímetros de mercúrio. Mas na frente a gente vai entender melhor que isso aqui corresponde a uma medida de pressão atmosférica local, ok? Mas aqui basta vocês entenderem que o processo é semelhante a esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Um ambiente hermeticamente fechado, certo? Aqui tem o líquido, aqui tem a membrana elástica esticada, partículas vão conseguir escapar e vir para a parte produzindo pressão de vapor, certo? Das partículas que escaparam. Se eu estou trabalhando com água, aqui vai ser pressão de vapor de água. Como Torricelli trabalhou com mercúrio, aqui em cima vai ser o quê? Pressão de vapor de mercúrio. Ok? Por quê? Porque do mesmo jeito que as partículas de água aqui, ó, parte escapa, parte retorna, aqui está acontecendo também o escape de mercúrio. Ok? Ocupando esse espaço vazio aqui, gerando uma pressão de mercúrio. Ok?
Certo, pessoal? Não sei se vocês viram em física também, a pressão atmosférica é o somatório de várias pressões parciais de vários gases que estão presentes. Então, eu vou ter água, pressão de vapor de água na atmosfera, eu vou ter pressão de vapor de gás oxigênio, então eu vou ter várias pressões parciais, cuja soma total de todas as pressões parciais vai dar a pressão total, que é a pressão atmosférica, no local. Ok? Então, no caso aqui, certo? Existe uma relação, certo, entre a tensão superficial na superfície do fluido e o escape de partículas, ok? Gerando, certo, pressão de vapor na parte externa. Alguma dúvida, pessoal, aí? Estou só mostrando isso aqui, porque quando ele chegar lá nas vermelhas de Botticelli, você só vai entender melhor que tem uma relação aqui, certo, com tensão superficial. Ok? Agora, existe uma situação do uma dado relativo a isso 100% existe. Aí você pergunta, eu já vi do professor que a situação é quando a pressão de vapor medida pela sonda foi igual a pressão de vapor de equilíbrio, ou a pressão de vapor de saturação, para aquela temperatura. Ok? Aí você vai ter que a situação que a gente encontra uma unidade relativa de 100%. Aí a resposta é sim. No interior de Nebulis, no interior de Nuvens, certo? Então, no interior de uma nuvem carregada de água, certo? Uma unidade relativa a 100%. Se você faz uma serra, uma floresta dentro do MDB, se você tivesse uma medida de equipamento de pressão de vapor de água, você verificaria que a pressão de vapor de água na temperatura que está ali, né, é uma pressão adequada de equilíbrio. Então, você vai ter uma unidade de 100%. Ok? Agora, quanto mais água na forma de vapor na atmosfera, é maior a unidade relativa. Ok? Exatamente essa relação entre as pressões de vapor. Certo, pessoal? Então, agora vamos entender aqui a tensão, o efeito capilar. Né? Então, a capilaridade é um fenômeno que acontece com tubos de diâmetro muito pequeno. Mas daqui a pouco vocês vão entender. Verificar aí uma relação desse diâmetro com a sensação capilar. Então, se eu tenho tubos de diâmetro muito pequeno, certo? Eu, ao colocar esse tubo, que inicialmente está seco, tocando esse tubo na superfície da água, você vai ver que a água, no momento que você toca, a água começa a subir no tubo. Certo? A água sobe no tubo e atinge o equilíbrio. Esse equilíbrio, essa altura que a água vai atingir, vai depender da temperatura que a água se encontra e do diâmetro do tubo. Então, para o mesmo diâmetro, e o mesmo líquido, ao capilar, vai sofrer influência da temperatura. Agora, para o líquido, para o mesmo líquido, a mesma temperatura, a sensação capilar vai ser a sensação do diâmetro do tubo. Ou seja, quanto menor o diâmetro do tubo, maior vai ser a sensação capilar. E quanto maior o diâmetro do tubo, menor vai ser a sensação capilar. Ok? Aqui nessa figura desse aqui, ao lado, você tem um exemplo aqui, certo? Da sensação capilar. Essa é uma espécie de bomba que você está retirando líquido de um determinado recipiente sem precisar usar energia nenhuma bomba. Basta você pegar o quê? Pegar um tubo, certo? De um diâmetro para cada lado. E utilizar esse tubo quando a altura é menor do que a altura máxima que a sensação capilar vai atingir. Dessa forma, você ao tocar o tubo na sua superfície do fluido, você vai produzir a sensação capilar. E o fluido vai começar a sair aqui pela extremidade, sem já ter energia. Então, é um processo natural. A energia aqui é dentro da própria organismo natural, da produção da sensação capilar. Ok? Então, quanto menor o diâmetro desse tubo capilar, maior a unidade da sensação capilar.
vai aumentando, vai mesmo de nível de temperatura, vai aumentando, é menor a sensação capilar. Isso aí, pessoal, pode fazer analogia, certo, com os solos. Se você considerar que o solo é constituído de material, certo, granular, certo, o solo, certo, esses materiais granulares, vai existir um espaço vazio. Esse espaço vazio, um material granular ou outro, certo, muitos nutrientes, eles se complementam os solos, fazem uma analogia, considerando esses espaços vazios entre o grão e o solo, como se fossem todos os capilares interconectados. Ok? Isso, facilmente, você já pode até perceber que se você pega um solo seco, vem com o solo seco aqui e toca na superfície da água, você vai começar a observar que o solo vai começar a molhar de baixo para cima até atingir essa altura. Isso aí eu chamo de ascensão capilar. Isso aí é importantíssimo, certo? Em mecânica do solo, em estudo de barragens também. Barragem eterna. Então, essa ascensão capilar, então significa que quando é menor o número, maior a altura capilar, significa que o solo é a mesma coisa. Quando menor o diâmetro médio dos espaços vazios entre as partículas do solo, maior vai ser a ascensão capilar, certo? Aquelas partículas do solo. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho 3 solos diferentes. Certo? Eu tenho uma coluna de areia grossa, eu tenho uma coluna de areia média, eu tenho uma coluna de areia fina. Essas colunas diferentes. Eu tenho a areia grossa vai maior, a média maior que a fina. Então, dentre essas, a maior economia, a grossa é igual à areia fina. Certo? E facilmente você já consegue perceber que quanto maior o diâmetro das partículas dos grãos que compõem a massa do solo, maior vai ser o espaço vazio. Isso significa que quanto mais fino o solo que está trabalhando, menor vai ser o espaço vazio entre as partículas do material, dos grãos do material. Ok? Isso significa que se eu pegar essa massa do solo de areia grossa, tocar na superfície da água, pegar a massa do solo de areia média, tocar na superfície da água, a massa do solo de areia, tocar na superfície da água, eu vou observar em outros espaços a massa do solo olhando de baixo para cima. E você vai observar que aqui molhou uma altura menor, foi a massa do solo maior. E aqui foi molhou uma altura maior, foi a massa do solo menor. Ok? Então tem essa analogia aí com o capilar. Com essa análise aqui do efeito da capilaridade. Certo, pessoal? Isso aí você pode ver quando a obra é mal construída. A parte de você sabe que você construiu uma parede, você tem que ter a transação, certo? Você tem que impermeabilizar a parede que você vai construir, a fundação, você tem que fazer impermeabilização. E se você faz uma impermeabilização correta, o que vai acontecer? Se você for o reboco, daí você faz o reboco, a parede ficando ali o cliente lá satisfeito com a obra. Começa a chover, mesmo a parte interna das paredes da casa começa a molhar de baixo para cima. Geralmente atinge a altura de aproximadamente 1 metro, o média dessa sensação que ela vai reboco. Aí é exatamente essa sensação capilar. Aí a gente pergunta de onde é que vem essa água do solo úmido para chegar na parte externa. Então o solo é umedecido, essa umidade entra em contato com a fundação, começa a ascensão da própria fundação, atinge o reboco e faz a ascensão da parede. Você observa que o diâmetro toda a parede
do empreendimento, dá uma olhada, gerando certo problema aí que o cliente vai vir para você. Eu lembro muito de estágio que eu fiz uma obra lá em Fortaleza, que aconteceu isso aí. Retirar de dinheiro, era muito inteligente, pagar o outro, o outro retirar e vai para outra obra. O outro que entrou veio de fora. Esse que entrou não seguiu esse mesmo critério do outro que fez a parte do conjunto habitacional, toda essa reservação e parte do conjunto habitacional deu uma olhada. E depois veio a reclamação que quem comprou pode reclamar, e aí a empresa tem que fazer o conselho. Então, o conselho é um programa de recurso. E porque foi por muitas casas com problema. Então, tem um objetivo muito bem feito por todos. Então, essa ascensão capilar, pessoal, que acontece. Certo? Só para vocês terem ideia, em Record, uma ascensão capilar de 1 metro, já em solos muito argilosos, certo? Você vai ter essa ascensão capilar se supera 6 metros de altura. Ok? Porque a argila já é a parte mais fina, certo? Ali é o problema. Depois da areia fina, você tem o silto, depois do silto você tem a argila. A argila é o produto mais fino. Então, se você tem uma massa de argila seca, toca na superfície, vai molhar de baixo para cima. A ascensão capilar é gigantíssima, porque o diâmetro das capas são bem menores. Ok? Então, isso aí está associado a gerando aí a ascensão capilar. Certo? E a gente vai ver aqui, estudando esses processos capilares. Ok? Certo? Então, aqui, como a gente está vendo aqui, eu falei esse cliente. Deixa eu botar aqui esse cliente. Esse cliente é um fluido. Certo? Agora eu venho, o experimento para fazer confusão, certo? Eu venho um tubo capilar, certo? E toco na superfície do fluido. Experimento aquela que não queimou, aproveita. Aí é um tubinho de sabe? Que é fechado e aberto abaixo. Aqui é um tubo capilar aberto em cima abaixo. Quando eu tocar um tubo capilar, com determinada lâmina, certo? E a lâmina que vai acontecer? O líquido começa a acender. A gente vai entender esse processo. Ele acende e para em uma determinada altura. Então, é o livro do líquido. Então, ele parou em uma determinada altura. Ok? Aqui o experimento antigo, pessoal, fazer confusão. O experimento antigo, ele tinha um recipiente aberto embaixo e fechado em cima. E ele mergulhou, ele encheu de líquido, depois foi virando, a caixa chegou numa determinada altura e acima dela, o líquido da caixa usou e chegou no espaço vazio. Preenchiam as partículas do líquido, gasosa, do líquido em experimento. No caso dele lá foi mercúrio. Aqui a gente tem uma situação onde eu tenho um tubo aberto embaixo. Eu venho esse tubo determinado diâmetro, que eu chamo de diâmetro capilar, que permite que a construção fenômeno, certo? Toco o tubo na superfície, certo? E assim que eu toco, a água começa a acender dentro do tubo. Ela vai subindo, até atingir o equilíbrio. Certo? Então, quanto menor o diâmetro desse tubo, maior essa ascensão. O equilíbrio acontece em forma maior. Ok? Outra coisa, eu não vou chamar aqui a dinâmica desse processo. Certo? Você sabe a velocidade de ascensão capilar, não. Vou considerar já que eu tenho um tubo capilar e a ascensão capilar aconteceu e já começou. Vou trabalhar aí numa situação de equilíbrio, já estabilizado o processo. Ok? Alguma dúvida, pessoal, até aqui?
Pronto. Os capilares, tem até um conjuntozinho de capilares lá para levar a sensação legal. Daí eu faço esse lá, pessoal, tocando a água e o sumindo na sensação. E foi exatamente no laboratório da minha esposa. Ela trabalha com farmacologia, ela trabalha muito mais. Ela precisa coletar amostras de sangue de animais e a forma. Então, o que vai acontecer? Ela faz uma pequena pressão no canto do olho do animal, rompe alguns vasos, sem desenvolver, normal, reais, e o sangue vai entrar em contato com o capilar, ele automaticamente já é despejado na forma de extensão aqui, esse capilar se limita ao assunto. Então, aí facilmente você faz a coleta da amostra de sangue do animal, para fazer as análises. Esse produzido no animal. Existem outras formas, contando na ponta da raça, mas aí o animal reais, gordos, e tem leis que preservam os animais nesse sentido. Então, os capilares da forma menos dolorosa da coleta de amostra de sangue em animais. Alguns equipamentos sensíveis de química, eu acho que na central analítica, tem alguns equipamentos que utilizam também tubos capilares. Esses equipamentos geralmente são equipamentos mais caros. E a pessoa tem que ter uma atenção grande sobre a limpeza do capilar, que é a formação de incrustação desses equipamentos. Então, os capilares são muito utilizados também em alguns equipamentos de medição na química, na física. Ok? E na engenharia, a gente tem que entender esse processo para saber escolher um manômetro correto. Você imagina isso, você está querendo medir desnível de um líquido manômetro, você pega um só e um manômetro, de um diâmetro muito fino. O que é que vai acontecer? Esse manômetro vai produzir uma sensação natural interna que vai passar a medida da sua pressão. Ok? Então, precisa entender que existe esse fenômeno que interfere nas medidas. Ok, pessoal? E além disso, tem a questão também da reconstrução para entender o fenômeno da ascensão capilar. Agora, vamos ver aqui como acontece essa ascensão capilar. Então, aqui, ó, eu tenho um capilar aberto em cima, aberto embaixo. Aqui eu tenho a superfície do líquido. Ok? A superfície do líquido está aqui. Eu cheguei com o capilar e toquei na superfície do líquido. Aí foi o que aconteceu? A ascensão capilar. E estabilizou. Então, o que está me interessando aqui, eu estou querendo saber qual a velocidade de ascensão. Isso aí também varia muito. Ok? Eu quero saber qual foi o limite de ascensão. Ok? Se vocês observarem, tem uma medida do ângulo de contato. Se eu passar aqui uma reta tangente, no contato aqui só dos lugares, eu passo aqui uma reta tangente, esse ângulo aqui é o ângulo de contato, né? Medindo na parte interna do fluido. É o ângulo de contato. Ok? A força devido à tensão superficial acontece, certo? Como eu estou fazendo a avaliação da força do contato do fluido com a superfície sólida, ela vai acontecer de forma linear, certo? Ao longo de circunferência do contato. Ok? E a força, você pode avaliar essa força, certo? Essa força aqui ela está atuando tangente ao meu menisco, tangente ao menisco, ok? No contato, certo? Tangente ao menisco no contato da superfície só do líquido gás. Ela está aqui, ó, tangente. Ela tem a mesma direção dessa reta tangente que eu estou utilizando aqui para medir o ângulo de contato. Certo? Então, aqui, ó, ao longo de toda a minha circunferência, se eu vou analisar isso aqui, ó, vou fazer bem aqui para cima. Isso aqui é o meu capilar. Certo?
esta força que está atuando aqui, ó, certo? O meu capilar lá, ela está atuando aonde? De forma linear, em todo o contato sem superficialidade, em toda a circunferência do contato. Ela está atuando, certo? Em todas as circunferências do contato. Certo? E ela está atuando como? A força devido à tensão superficial é uma força tangente ao menisco no contato sólido gás, que está atuando na mesma direção da reta tangente que foi utilizada para medir o ângulo do contato, certo? E para cima. Aqui tem a força devido à tensão superficial atuando em toda a região, em toda a área de contato do líquido com o sólido. E o gás também, né? Essa linha linear, certo? Então vai medida linear. Logo eu sei também, certo? Que a tensão superficial é a força por unidade de comprimento. Ok? Então, ela está atuando de forma linear ao longo de toda a circunferência de contato do menisco com a superfície sólida. Ok? Então está aqui a minha força devido à tensão superficial. Se você analisar, essa força aqui, ela vai ter componente. Ok? Ela vai ter uma componente horizontal, força devido à tensão superficial na direção X, e ela vai ter uma componente vertical. Força devido à tensão superficial na direção Z. Se eu for analisar essas componentes e todas as forças que estão atuando ao longo de toda a linha de contato do líquido com a superfície sólida, certo? Vamos analisar essa outra aqui, nesse corte esquemático, ela está assimétrica. Essa aqui eu vou ter o quê? Um ângulo de contato, aliás, é o meu, certo? Aqui é a minha reta, aqui eu tenho um ângulo de contato que é o mesmo, reta, aqui eu tenho ângulo aqui, a minha força da tensão superficial, ela vai ter uma componente na horizontal, que é a força devido à tensão superficial na direção X, e ela vai ter uma componente vertical aqui, ó, que é o quê? A força devido à tensão superficial na direção Z. Se você analisar aqui, pessoal, certo? Essas forças, essas componentes da força devido à tensão superficial na direção X, elas vão se anular. Ela possui mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. Significa o quê? Significa que todas as componentes horizontais aqui, ó, elas vão se anular par a par, restando apenas as componentes na direção Z, que é a mesma direção do peso da coluna de fluido de ascensão. Então, aqui foi a coluna de fluido que acendeu. Essa coluna de fluido que acendeu tem peso. Ok? O peso está na direção Z. As componentes da força devido à tensão superficial na direção X são anuladas. Restando a componente na direção Z, que é a mesma direção do peso. Como eu estou analisando aqui, a minha coluna de fluido já estabilizada, depois que ela acendeu e estabilizou, parou. Daqui eu tiro o quê? O somatório de todas as forças atuantes vai ser igual a direção Z, vai ser igual a zero. Eu estou na situação de equilíbrio. Certo? Então aqui a gente pode chegar no seguinte, ó. O somatório de todas as forças na direção Z vai ser igual a zero. Assim como o somatório das forças na direção X vai ser igual a zero. Por isso que a gente anulou as componentes aqui na direção X. Então aqui o somatório de todas as forças na direção Z igual a zero. Qual é a força devido à tensão superficial na direção Z? A força resultante. Vai ser a força que está atuando ao longo de todo o meu comprimento, certo? Da minha circunferência de contato, certo? O menisco com a superfície sólida, certo? Isso aqui tem um raio R, certo? O meu L aí vai ser aquele 2πr, que é o comprimento da minha circunferência, certo? Então daqui, ó, o meu seria a força devido à tensão superficial é sigma L, onde L é o contato do fluido com a superfície sólida, certo? Então aqui eu vou ter o quê, pessoal?
a força devido à tensão superficial na direção Z vai ser o quê? Aí, pessoal? Tirando aqui, ó, essa componentezinha aqui, eu vou ter o quê? Que é F devido à tensão superficial na direção Z, vai ser o quê, pessoal? Na direção Z, isso aqui. Vai ser F devido à tensão superficial cosseno de θ. Certo? Que é o ângulo de contato aqui. Certo? Então aqui vai ser o quê? F sigma cosseno de θ. Certo? Agora, quem é F sigma? A força devido à tensão superficial na direção Z vai ser igual a F sigma cosseno de θ. Quem é F sigma? F sigma é a força resultante, certo? Devido à tensão superficial. Que é aquele? É o L sigma. Quem vai ser o L? 2πr, certo? Aqui vai ser o quê? Sigma multiplica 2πr. Ok? Aliás, aqui é o F. Sim, eu cosseno, né? Eu concluí aqui o raciocínio. O cosseno é. Ok? Então, sigma 2πr vai ser a força resultante devido à tensão superficial. Certo? E sigma 2πr cosseno de θ vai ser a componente da força resultante devido à tensão superficial na direção de Z. Ok? Então está aqui, ó. F sigma Z igual a sigma 2πr cosseno de θ. Certo? E o peso? O peso da mínima de fluxo. Como isso aqui não é um cilindro direito, a gente pode pegar aqui uma altura média. Certo? A altura média que está sendo adotada aqui, certo? É a altura total da minha seção capilar, essa altura, certo? A partir do contato aqui, certo? O contato para baixo. A altura mínima é tangenciando aqui o menisco. Certo? Então, estou pegando aqui uma altura média e estou considerando essa seção capilar aqui como cilindro. Ok? Então, no caso aqui, o peso, certo? Do fluido que acendeu aqui no tubo capilar vai ser a massa do fluido vezes G. Porque a massa do fluido vai ser o quê? O PG vezes G. Certo? O D é o quê? É o volume do fluido. Quando eu estou considerando isso aqui um cilindro, eu estou considerando a altura de ascensão capilar como a altura média, certo? Então aqui eu vou ter a altura da ascensão capilar, a altura média que eu chamei aqui de H. Certo? Então o volume do cilindro é o quê? IR2H. Então aqui eu vou ter o peso em módulo dado por IR2HG. Ok? Como o somatório de todas as forças na direção Z igual a zero, certo? Isso aqui implica dizer o quê? Considerando a minha orientação positiva aqui para cima, certo? A força devido à tensão superficial na direção Z positiva, na mesma orientação do eixo, menos o peso igual a zero. Ok? Então, essa situação aqui. É exatamente isso que foi feito. O somatório das forças vai ser o quê? A força devido à tensão superficial, que é sigma 2πr cosseno θ, menos o peso. O peso é ρ e R2HG. Ok? Isso aqui vai ser igual a zero. O somatório das forças na direção igual a zero. E aqui eu isolo H. Certo? Isolando H, o π vai embora com π, certo? π vai embora com π. Esse R aqui simplifica com esse R aqui. É só R. Certo? O que mais? Aí tá ok, né? Então, isolando H, eu vou colocar H igual a 2 sigma sobre o G, certo? E multiplica cosseno de θ sobre R.
Então, essa aqui é a expressão que a gente calcula a altura da ascensão capilar. Ela vai ser função do quê? Vai ser função do raio, vai ser função do fluido que eu estou analisando. O que eu estou analisando vai ser caracterizado pela massa específica, pela ascensão superficial. E a ascensão superficial, eu vou ter aqui o ângulo de contato. Que é o ângulo de inclinação aqui, que eu vou definir como uma inclinação da força devido da ascensão superficial no contato imenso. Ok? Isso significa que se eu apliquei o mesmo tubo, o mesmo raio, o mesmo fluido, certo? A minha altura capilar vai variar, certo? Com o ângulo de contato. Certo? Então, o ângulo de contato varia o ângulo de contato, vai variar a altura capilar. Certo? Para o mesmo fluido, certo? Se eu variar o raio do meu tubo capilar, vai variar a minha altura da seção capilar. E ela varia de forma inversamente proporcional ao raio. Significa que quando é menor o raio do meu tubo capilar, certo? Maior vai ser a seção capilar. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Na dedução aqui da equação? Por enquanto, tudo bem, professor. Pronto. Então, seguindo aqui, aí a pergunta que eu faço, será se esta equação aqui é válida para qualquer raio? Experimentalmente, ela não é válida para qualquer raio. Experimentalmente, observou-se que essa equação é deduzida de forma física, como a gente fez aqui, ela é válida apenas para, certo, o diâmetro do tubo capilar menor do que 2,55 milímetros, ou 2,54 milímetros, ou seja, 0,1 polegada. Menor ou igual. Certo? Então, se eu tenho um tubo capilar, certo, que o diâmetro igual ou menor a 2,54, eu posso fazer uma previsão da ascensão capilar usando essa altura da ascensão capilar, usando a equação que é deduzida, a equação física. Certo? Agora, para valores de diâmetro capilar, certo, maiores do que 2,54, certo? Aí, essa equação aqui já não é válida, pessoal. E aí eles precisam utilizar o quê? Uma equação que foi desenvolvida experimentalmente, que é uma equação empírica. Certo? Aqui eu tenho para o diâmetro capilar maior do que 2,54 milímetros e é menor do que 27,94 milímetros, certo? Eu utilizo essa equação aqui, que é uma equação empírica. 0,4 dividido por elevado a 4,37D. O D vai ser o diâmetro do tubo capilar. Ok? Certo, pessoal? Então, para valores de diâmetros menores que 2 vezes menor igual a 2,54, essa equação aqui não é válida, a equação que é deduzida. Para diâmetros maiores do que 2,54 e menores do que 2,17,94, que é um polegada, certo? É válida esta equação empírica, que é deduzida a partir de experimentos em laboratório. Ok? Certo, pessoal? Outra coisa também, um tubo cujo diâmetro seja superior a 30 milímetros, vamos falar assim, certo? E já não produz mais o efeito capilar. Certo? O efeito capilar já é produzido, certo? Para diâmetros menores do que 27,94 milímetros. Ok? Então, dessa forma, a gente observa a ascensão capilar. Agora a ascensão capilar, pessoal, ela depende aqui do ângulo de contato, certo? Ela depende do ângulo de contato. Vão existir fluidos cujo o ângulo de contato, quando eu medir o porcento, quando eu calcular o porcento do ângulo de contato, esse fluido vai dar negativo. Certo? Aí você pergunta, mas professor, e que fluido é esse? Eu dou um exemplo, o mercúrio. Você pega o ângulo de contato do mercúrio, calcula o porcento do ângulo de contato do mercúrio, o resultado vai dar negativo.
Significa que, na equação, significa que, em vez de eu ter uma ascensão capilar, eu tenho uma depressão capilar. Ok? É diferente. Certo? Então, isso aí depende da natureza do fluido. Certo? Esse é o seu ângulo de contato. Ok? Então, uma coisa interessante também, pessoal, esse menisco que foi gerado aqui, ó, esse menisco que foi gerado, ó, se ele curvou, você já sabe que a pressão aqui vai ser diferente. A pressão externa, aqui, ó, vai ser igual à pressão externa. A curvatura, né? Analisando a curvatura, é interna, a parte curva, e aqui é a externa. Então, a pressão interna, que no caso aqui a atmosférica, é maior do que a externa. Isso aí gerou uma curvatura no menisco. Certo? E muitas vezes, dependendo, eu fui fazer um experimento, eu levei um manômetro diferencial de tubo que avaliar o desnível entre o fluido, que a gente usou água. Só que as pressões geradas no campo, que eu levei para o campo para fazer uma medida de pressão produzida por gases, gases produzidos por bactérias no solo. Então, ele fez uma câmara, certo? Cravou no solo, certo? E ali eu sei que existem bactérias que vão produzir gás, o gás vai sendo produzido e vai ficando ele queria medir a pressão produzida, certo? Pelo gás proveniente da ação das bactérias do solo. Então, aqui a câmerazinha tem um furo em cima, esse furo era conectado a um manômetrozinho, esse manômetrozinho tinha água, certo? Do interior dele. Então, a gente botou lá, certo? Fez o estabilizar e verificou que houve um desnível, que as pressões são mais baixas. Gerou um desnível. Esse desnível foi tão pequeno que eu estava confuso, certo? Fazia a medida devido à interferência dos meniscos. Ok? Aí o que foi que aconteceu? Para a gente ter uma medida mais precisa, tinha que fazer o quê? A gente tinha que minimizar a curvatura do menisco no interior do tubo. Aí a gente usou o quê? Detergente. Então, tirou o líquido do interior do meio, misturou com um pouco de detergente e envolveu no meio. Certo? Aí quando a gente observou, o menisco não estava tão curvo, já estava mais horizontal, não está totalmente horizontal, mas menos curvo do que eu estava antes. E a gente conseguiu fazer a medida com uma certa imprecisão, né? Porque as pressões são muito baixas, ele levou um equipamento não propício para isso, mas era só curiosidade. Mas, de qualquer forma, deu para fazer a medida observando o desnível milimétrico no tubo. Mas para isso a gente precisou reduzir a curvatura. Então para reduzir a curvatura, a gente tem que fazer o quê? Reduzir a tensão superficial. Para reduzir a tensão superficial, a gente pode utilizar o composto surfactante. Então, os compostos surfactantes, eles interferem na coesão das partículas, interferem quimicamente, reduzindo a tensão superficial, certo? E isso interfere até de forma ecológica também em lagos, quando você lança esgoto da detergente. Os animais que sobreviviam sobre as águas, certo? Que geraram um certo equilíbrio ambiental, certo? Eles passam a afundar, certo? Isso reduz a tensão superficial, certo? E, consequentemente, a membrana elasticada entre asas não suporta mais alguns pesos como suportava antes, e esses pesos começam a afundar. Ok? Então, pequenos insetos, pequenos animais que sobrevivem andando sobre as águas, certo? Se você lança detergente nas águas, você reduz a tensão superficial, certo? E consequentemente, você gera impactos ambientais, certo? Relacionados à vida desses animais que sobrevivem sobre as águas, certo? Que gera certo equilíbrio. Ok, pessoal, além do detergente produzir também, levar muita matéria orgânica, né, que vai produzir a proliferação de alga, redução de oxigênio sobre a água. Então, tem certos impactos ambientais, dentre eles a redução da tensão superficial. Mas você pode utilizar isso não a seu favor em alguns experimentos científicos, como foi que a gente fez no campo, para minimizar o efeito do menisco, para facilitar a leitura do desnível entre uma coluna e outra do mesmo fluido em um meio.
Ok, pessoal? Isso aqui é uma ascensão capilar. Certo? E aqui sai a equação que reduziu, a equação empírica, que é a faixa, onde essa equação deduzida já não prevê de forma correta, certo? A altura capilar. Ok? Então aqui eu vou ter aquela situação que eu falei para vocês, no caso da água. Certo? O ângulo de contato, certo? Da água, certo? O ângulo de contato aqui, menisco com o tubo capilar e água, é menor do que 90 graus. Certo? O cosseno de um ângulo menor do que 90 vai dar o quê? Positivo. Certo? Aqui na equação. Logo, meu H vai ser positivo. Significa o quê? Significa que eu vou ter um H positivo. Ou seja, se eu pegar a superfície da água aqui como nível de referência, vai ser o nível de referência da superfície da água, que é o meu zero. Então, significa que o que eu medir para cima é positivo, o que eu medir para baixo vai ser negativo. Certo? Se o cosseno do ângulo de contato da água ou de um fluido qualquer menor do que 90 graus, certo? Isso significa o quê? Significa que na equação eu vou prever a altura capilar, certo? Eu vou ter aí no caso que uma ascensão capilar. Certo? Vai dar H positivo. Ok? Então, um exemplo aí da água. Certo? Agora, no caso do mercúrio, eu vou ter um θ maior que 90 graus. Se o θ é maior do que 90 graus, certo? Entrando aqui na equação, o cosseno de um maior do que 90 vai dar um valor negativo, o H é negativo, então em vez de eu ter o nível da água está aqui, ó, que é o meu nível de referência. Certo? Então, em vez de eu ter uma ascensão capilar, eu vou ter uma regressão capilar, no caso do mercúrio. Ok? E no caso da água, eu vou ter o quê? Um menisco, certo? Convexo. E no caso do mercúrio, eu vou ter um menisco côncavo. Mas a gente já viu na aula anterior. Mas lembra que na aula anterior eu já estava tratando do tubo capilar. Na aula anterior tinha um tubo de ensaio, que dentro do tubo de ensaio tinha uma água e tinha um mercúrio. Certo? E mesmo em tubo de ensaio, certo? Que não tem esse comportamento de capilar, certo? E mesmo em tubo de ensaio, a gente observa a curvatura dos meniscos. Para a água, a curvatura convexa, para o mercúrio, a curvatura côncava. Do mesmo jeito, agora voltando aqui, agora eu tenho um tubo capilar. Eu vou tocar na superfície da água, a água vai acender. Certo? Ela vai acender com o menisco convexo e vai atingir um certo equilíbrio, dependendo do diâmetro do meu tubo capilar. Ok? E o meu menisco aí é convexo. Do mesmo jeito, agora eu vou utilizar o tubo capilar e em vez de eu tocar a superfície do mercúrio, se eu tocar a superfície do mercúrio, eu não vou observar nada. Porque no caso do mercúrio, em vez de eu ter ascensão, eu vou ter depressão. Para isso, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Eu tenho que mergulhar o tubo capilar no mercúrio. Eu vou observar a depressão. Então, eu vou ter o nível da água aqui, o nível do mercúrio aqui. Quando eu mergulhar o tubo capilar, ele vai ter o quê? Uma depressão capilar para baixo. Certo? Um menisco côncavo. Ok? Então, eu vou ter o meu nível do líquido está aqui, ó. Eu preciso mergulhar um pouco o meu tubo capilar para observar a depressão, no caso do mercúrio, no ângulo de contato é maior que 90 graus. Já no caso da água, basta eu tocar na superfície, que ela vai acender, o meu ângulo de contato é menor que 90. Ok? Então, em algumas situações, dependendo do fluido, do seu ângulo de contato, em algumas situações eu vou ter ascensão, em outras situações eu vou ter depressão. Ok? No caso do Fox, lá no apêndice, nas tabelas onde eles vão dar, valores de tensão superficial e de ângulo de contato, certo? No caso do ângulo de contato, que ele trata do líquido, certo? Ele sempre se refere ao líquido como água, certo? Em contato com vidro ou líquido. Ok? Então tem que ver direitinho qual a natureza do líquido e do material sólido em contato. Para você ter a informação aí do ângulo de contato. Certo? Lá também tem a informação do mercúrio. Ok?
mas sempre com relação ao vidro, ok? Alguma dúvida, pessoal? E aqui eu tenho um gráfico mostrando a ascensão capilar e a depressão capilar em mercúrio, certo? Então, a linha cheia aqui, ó, é para a água e a linha pontilhada aqui é para mercúrio, certo? Se você observar essa faixa aqui, ó, PB é menor ou igual a 2,54. Então, 2 aqui é o diâmetro do campo capilar em milímetros, aqui é 5 milímetros, certo? 2,5 é aqui no meio, ó, certo? 2,5 é aqui no meio, certo? Significa que esta curva aqui para diâmetros menores do que 2,54, essa curva aqui é aquela curva da ascensão capilar que a gente reduziu. Certo? Aqui, ó, 2 sigma sobre ρg cosseno θ sobre r. Certo? 2 sigma sobre ρg cosseno θ sobre r. Certo? Já para diâmetros maiores, essa outra curva aqui que segue, certo? É a curva dada pela equação empírica H04 sobre E elevado a 0,437 B, onde esse B aqui está dado em milímetros, ok? Certo, pessoal? Então aqui eu vou ter, certo? O ângulo de contato aqui para o caso da água, que é um caso específico de TEV menor que 90, o meu H é positivo, eu vou ter o quê? A ascensão capilar. Então, eu vou ter a curva de ascensão capilar, certo? Para H maiores do que zero. Ok? Valores de H maiores que zero. No caso do mercúrio, como é um caso típico de ângulo de contato maior que 90 graus, eu vou ter um H negativo. Então, aqui eu vou ter, ó, a depressão capilar. Ok? Para valores, certo? Negativos aí no caso do mercúrio. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Vai pegar aqui o celular. Vou orientar aqui as aulas aí, a tela cheia fora. Ok, pessoal? Aí? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Tranquilo. Aí eu vou enviar, hoje, assim que eu enviar, depois que eu enviar a frequência para vocês, eu envio a lista de exercícios relacionada à atenção especial. Ok? Agora vamos ver aqui continuando o assunto, com isso aqui termina, certo? Essa parte aqui da tensão superficial. Ok? Agora vamos entrar aqui no outro assunto. Deixa eu só ver aqui o slide. Essa aqui é a descrição e classificação do movimento dos fluidos. Então, aqui a gente vai começar, para a gente ver todo o conteúdo desses slides aqui, dessa aula. Ok? Então, a gente vai pegar a aula que vem também para continuar a discutir esse assunto. Mas hoje vamos, pelo menos, começar a discutir aqui o que são fluidos não viscosos e fluidos viscosos. Então, escoamento de fluidos não viscosos e escoamento de fluidos viscosos. Então, na mecânica dos fluidos dos meios contínuos, está frisando aí que os meios é contínuos, por quê? Porque toda análise que a gente está fazendo, certo? O fluido tem que ser considerado um meio contínuo. Certo? Então, todo o livro de mecânica dos fluidos, os livros de hidráulica, todas as equações deduzidas de forma física, está considerando um meio contínuo. Certo? As equações não são aplicadas a meios descontínuos. Ok? Então tudo é deduzido considerando o meio contínuo. Então, a gente está considerando aí a mecânica dos fluidos dos meios contínuos. Ela pode ser, certo? Pode ter escoamentos não viscoso ou escoamento viscoso.
Ok? Agora, o que seria um escoamento não viscoso ou invícido? Que é o sinônimo aí de não viscoso. O escoamento não viscoso ou invícido, certo? É aquele escoamento que você está desprezando o efeito viscoso, ou seja, você está considerando a viscosidade nula. Ele é considerado um fluido ideal. Aí eu pergunto a você, existe fluido ideal na natureza? A resposta é não. Todo fluido possui viscosidade. Mas, em algumas situações, em alguns escoamentos, você pode fazer essa simplificação sem gerar erros significativos na análise final. Mas para isso, a gente tem que fazer uma avaliação certo? Então, é dividido aí em escoamento de fluidos não viscosos ou invícidos, que são também conhecidos como fluidos reais. É aquele fluido onde você despreza o efeito viscoso, ou seja, viscosidade nula, certo? E existem também os fluidos reais, ou viscosos, certo? Que são todos os fluidos presentes na natureza. Mas só que na análise física, matemática, desses processos de escoamento de fluidos viscosos, ele acarreta uma complexidade maior. Certo? Então, muitas vezes você faz uma análise, verifica que você pode aproximar aquele escoamento do fluido não viscoso e você aplica o fluido viscoso, não viscoso, a situação do fluido não viscoso, sem gerar erro significativo no final. Mas isso é uma coisa muito relativa. Certo? Então, olha bem, eu tenho uma situação teórica de fluido não viscoso, fluido ideal, e eu tenho uma situação real, certo? Que é o fluido do escoamento viscoso ou o escoamento do fluido real. Ok? A gente viu também que o fluido se comporta dentro do escoamento de forma diferente, dependendo da forma como o escoamento está se processando. Eu posso ter um escoamento laminar ou posso ter um escoamento turbulento. O que é um escoamento laminar? Um escoamento laminar é um escoamento bem comportado. O que é um escoamento turbulento? É aquele escoamento onde as partículas que estão participando aí do fluido que escoa, elas estão se comportando de forma caótica. De tal forma que você não consegue prever um escoamento bem comportado nessa situação de turbulência. Aí você pergunta, professor, tem na prática como observar isso? Aí a resposta é sim. Você pode utilizar até uma torneira para observar um fenômeno desse tipo. Se você abre bem pouco a torneira, você vai ver como começa a acontecer o escoamento, e o escoamento que vai acontecer, o fluido vai sair, certo? Se você mantiver a torneira com a mesma abertura e o fluido se estabilizar, você vai ver que ele vai ter uma aparência vítrea, certo? Ou seja, uma aparência de como se fosse um vidro que escoou. Mas na realidade é o fluido que está escoando de forma laminar, bem comportada. Certo? E se você aumentar muito a abertura da torneira, você vai ver que aquele comportamento macroscópico vítreo que você observou quando o escoamento estava laminar, agora você não observa mais, você observa uma turbulência completa de saída da água da torneira. Okay? Então, essa aí é uma forma prática de você poder visualizar, certo? O escoamento laminar e turbulento. Mas só isso aí você não dá para fazer uma avaliação correta. Certo? Você precisa de um experimento mais preciso. E para isso você tem que lançar mão de corantes, que são os traçadores químicos, para você começar a observar o que você não está vendo ao olho nu. Porque se você mesmo a torneira um pouco aberta, certo? E o comportamento, o escoamento gerando uma situação aparentemente vítrea do fluido que está escoando, certo? Ali pode ter alguma situação que você não está percebendo, que o fluido é incolor, o líquido é incolor, você não tem como observar. Agora, se você joga no interior do fluido com uma pipetazinha, um corante, e você passa a observar o comportamento do corante no interior do fluido, aí você observa melhor. Se você lança o corante e esse fluido se comporta de forma laminar, e o corante que você está lançando de forma contínua, aí vai traçar uma linha perfeita no interior do fluido. Ao passo que se ele for transição ou turbulento,
Se ele for na transição, essa linha deixa de ser perfeita, passa a começar a sofrer oscilações internas. E se for turbulento, o corante, ao ser injetado, ele é homogeneizado instantaneamente no seu fluido, gerando, isso é o efeito da turbulência. Okay? Agora, esse escoamento laminar no turbulento não faz sentido falar, certo, em fluidos reais, porque esse é um fenômeno viscoso. Então, o escoamento laminar ou turbulento é uma característica viscosa do escoamento. Então, só faz sentido você tratar esse escoamento laminar ou turbulento quando se trata aí do fluido real, ou fluido viscoso. Isso é uma característica viscosa do escoamento. Ele se comportar laminar ou turbulento. Ok? Então, quando você trata o escoamento viscoso de um fluido real, você pode caracterizá-lo como laminar ou turbulento. Se você está simplificando a sua análise, considerando o fluido não viscoso, você não pode levar em conta essa situação, porque você está desprezando o efeito viscoso. E como o escoamento laminar ou turbulento é um fenômeno que está ligado à viscosidade do fluido, certo? Não faz sentido você falar quando se trata de um fluido ideal, né? Que é uma simplificação física que você faz na análise do processo. Ok? Agora, você vai ler tanto os escoamentos viscosos, compressíveis e incompressíveis, como escoamentos não viscosos, compressíveis e incompressíveis. Certo? Que também a compressibilidade ou a incompressibilidade do fluido é uma situação muito relativa. Certo? Fisicamente falando, todo fluido é compressível. E o que é que mede a compressibilidade do fluido, pessoal? Em um determinado escoamento. Quando você avalia o escoamento e dentro do campo do escoamento, você passa a observar a variação de massa específica do fluido. Então, se você tem um fluido que tem um escoamento, numa determinada região do seu escoamento, o seu fluido tem uma massa específica, em outra região do escoamento, o seu fluido tem outra massa específica, dentro do mesmo campo do escoamento, você está tendo o quê? Uma variação de massa específica dentro do campo do escoamento. Então, você tem uma situação típica de escoamento compressível. Okay? Agora, se você observar que dentro do mesmo campo de escoamento, a massa específica mantém-se constante, isso significa que não está tendo variação de massa específica, certo? Você tem uma situação de escoamento incomprimido, fluido incompressível. Okay? Então, compressível quando você tem variação, certo? De massa específica no campo de escoamento, e incompressível quando você observa que dentro do seu campo de escoamento não tem variação de massa específica. Ok? Agora, por que é que eu disse que todo fluido tem sua compressibilidade, certo? Na natureza? Certo? Porque, às vezes, a compressibilidade, para você observar a variação de massa específica, você precisa fazer uma variação de pressão muito elevada para você ter uma variação de massa específica. Se você produz uma variação de pressão muito elevada e observa uma variação de massa específica muito pequena, certo? Aí, nessa situação, você pode amarrar uma condição para dizer que dentro dessa condição, de uma condição específica, o seu fluido é considerado incompressível. Ok? Então, por exemplo, o ar. O ar, por natureza, você já sabe intuitivamente que ele é compressível. Mas você vai ouvir mais na frente, e existe alguma situação específica que, para a análise, você pode considerar como incompressível. A água, intuitivamente, você imagina que ela é incompressível, mas a água tem sua compressibilidade. Ok? Vocês vão ver mais na frente que, se eu tenho uma água de uma determinada pressão, e eu pego essa minha mesma amostra de água, certo? E aumento a minha pressão sobre ela, vai existir uma diferença de pressão, certo? Que corresponde a 10.000 metros de coluna de água, e vai produzir
uma variação de massa específica na água de 5%. Ok? Aí você pode dizer, opa, se eu vou analisar o escoamento. Se tem uma variação de pressão dentro do meu campo de escoamento, e essa variação de pressão vai produzir uma variação de massa específica, mas se eu observar que dentro do meu campo de escoamento as variações de massa específica não superam 5%, eu vou considerar o meu escoamento como incompressível, e isso aí com certeza não vai gerar erro significativo na sua análise final. Okay? Então você pode amarrar uma posição para você considerar um fluido como incompressível ou como compressível. Ok? Certo, pessoal? Então isso é muito relativo. Viscoso, não viscoso. Vocês vão ver daqui a pouco é uma situação onde na natureza todo fluido tem viscosidade. Mas que você pode analisar em algumas situações considerar um fluido não viscoso e você gerar um resultado final na sua análise com um erro não muito significativo e facilitar a sua análise matemática. Vocês vão ver também mais na frente que todo fluido da natureza tem a sua compressibilidade. Certo? Mas você pode verificar e amarrar uma condição, certo? Onde você considerar uma determinada condição, onde abaixo desse limite eu posso considerar o fluido como incompressível, que a minha análise matemática torna mais menos problema na análise, certo? Menos complicado. Okay? Então, se eu tenho não viscoso e viscoso, a análise matemática mais complicada é a viscosa. Mas em alguma situação, eu posso considerar um fluido não viscoso. Já vê um exemplo disso aí. Certo? E se eu tenho um fluido com um escoamento de fluido compressível, eu sei que todo fluido tem sua compressibilidade, mas eu sei que uma análise matemática do fluido incompressível é mais simples. Certo? E aí eu posso amarrar uma situação onde eu posso, a partir de um determinado limite, eu posso considerar o fluido como incompressível e fazer a análise matemática daquele escoamento sem gerar tanta complicação e sem ter um erro significativo. Sabendo que a precisão maior seria considerando a compressibilidade dele. Ok? Então, como a gente sabe que para eu fazer uma variação de massa específica da água, certo? De 5%, eu preciso de uma variação de pressão de 10 mil metros cúbicos d'água, certo? Que é uma variação de pressão que nós, na engenharia civil, não alcançamos dentro de um campo de escoamento. Vamos supor que eu tenho uma tubulação, está escoando um fluido. Eu meço a pressão no ponto, deu uma pressão. Meço a pressão no ponto, deu outra pressão. Essa diferença de pressão jamais vai chegar nem perto de 10 mil metros cúbicos d'água. Isso significa o quê? Significa que está havendo variação de massa específica, mas as variações de massa específica são muito abaixo de 5%. Isso significa que no âmbito da análise da engenharia civil, em adutoras que conduzem água, abastecimento público, certo? Nessas situações específicas que o engenheiro civil trabalha no cotidiano, a água pode ser considerada como um fluido incompressível. Por quê? Porque as variações de pressão no interior do campo de escoamento não são capazes de produzir variações significativas de massa específica. Ok? Então, nessa situação aí, pessoal, a gente vê a mecânica dos fluidos meios contínuos, certo? Ela é dividida em escoamento não viscoso e viscoso. O não viscoso é o ideal, o teórico, e o viscoso é o fluido real. O fluido viscoso, eu posso dividir o escoamento em laminar e turbulento. Ok? Já o não viscoso, eu não posso considerar essa condição, porque isso é uma condição específica de fluido real, ou viscoso. Ok? Já essas outras condições de compressível ou incompressível, eu posso tratar um fluido não viscoso, compressível ou incompressível, ou um fluido viscoso real, compressível ou incompressível. Um escoamento interno e externo. Eu posso ter um fluido não viscoso escoando internamente ou externamente, como eu posso ter um fluido viscoso escoando internamente ou externamente. Só para vocês terem uma ideia, de uma forma bem rápida, vocês teriam um fluido no escoamento interno. O escoamento interno é quando eu tenho o fluido envolto por uma superfície sólida.
E está totalmente envolto na superfície sólida. Por exemplo, a água que escoa no interior de um tubo, é o escoamento interno. E o escoamento externo é quando o meu fluido não está envolto com a superfície sólida, ok? Como, por exemplo, um canal, um rio. A superfície sólida tem contato com o fluido, é só na calha do rio. A parte superior, a superfície sólida não envolve totalmente. Então, eu tenho aí o escoamento externo. Se eu tiver um cano que está plenamente cheio, eu tenho o escoamento interno. Mas se esse mesmo cano estiver parcialmente cheio, o escoamento vai ser externo. Ok? Uma característica do escoamento externo é o escoamento que acontece devido à ação da gravidade. Se o meu escoamento é externo, eu jamais poderei elevar a água. Esse é o escoamento externo. Por quê? Porque eu não posso pressurizar. Se eu pressurizar essa água para elevá-la, eu tenho que estar escoando internamente em um tubo. Então, o meu escoamento tem que ser interno. Ok? Então, todo o escoamento externo acontece sobre a ação da gravidade. Já o escoamento interno pode acontecer sobre a ação da gravidade ou pode ser pressurizado para vencer grandes altitudes. Ok? Está envolvido pela superfície sólida da tubulação que ele está escoando e o outro não, no caso do externo. Ok, pessoal? Então a gente vai ver, certo? Na próxima aula, a gente vai começar. Então aqui a gente só fez uma discussão geral aí desse fluxograma, certo? Mostrando que existe dentro do escoamento dos fluidos em meios contínuos os não viscosos e viscosos, certo? Os viscosos podem ser divididos em escoamento laminar e turbulento. E os não viscosos e viscosos podem ser compressivo e compressivo, como pode ser interno e externo. Ok? Na próxima aula, a gente começa a detalhar escoamentos viscosos e não viscosos. E vamos começar a discutir uma situação onde você pode desprezar o efeito viscoso, certo? E outra situação onde você não pode desprezar o efeito viscoso. Quando você pode desprezar o efeito viscoso, você considera o quê? O fluido ideal. Você está desprezando o efeito viscoso. Certo? Então, você está considerando o escoamento não viscoso. Agora, vamos entender em que situação eu posso fazer isso. Já quando eu não desprezo o efeito viscoso, eu estou trabalhando com o fluido real. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver duas situações. Uma situação onde eu vou poder desprezar o efeito viscoso sem acarretar prejuízo no meu cálculo final, na minha análise. Certo? E outra situação onde, em hipótese alguma, eu posso desprezar a viscosidade. E o escoamento tem que ser considerado, certo? Como viscoso. Certo? Se eu fizer a simplificação, certo? Vai acarretar erros significativos no meu resultado final. Ok? Então vamos analisar isso aí na próxima aula. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Não, professor. Pronto. Então aqui eu vou parar a apresentação. Certo? E vou liberar aqui a frequência. Ok? Então, frequência da aula mecânica do fluido, dia 20/10. Aliado da dado. Pronto. Já enviei para vocês, viu, pessoal? E agora também eu vou enviar aqui a lista 2 de mecânica dos fluidos, que envolve essa parte aí de tensão superficial. E vou enviar também as dicas para a solução da lista 2. Ok, pessoal? Professor, Pois não? tem como o senhor verificar depois a minha lista de presença da aula passada? Porque eu enviei um formulário, só que deu um erro, aí eu transferi o envio. Aí não sei se chega para o senhor. Peraí, deixa